Eu sou Maria Padilha. Salve as forças da noite. Salve quem caminha no escuro sem perder a dignidade. Salve quem sustentou o mundo enquanto ninguém via. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, curta esse vídeo e comenta aqui embaixo. Eu não podia cair, porque essa mensagem é para quem segurou tudo e não foi pouco. Você não podia cair, não tinha esse direito, não tinha esse espaço, porque se você caísse, muita coisa desmoronava junto. Você não acordava pensando em ser forte, você acordava pensando em aguentar. Aguentar o ambiente, aguentar as pessoas, aguentar as cobranças. Você percebeu cedo demais que não podia fraquejar, que não podia adoecer, que não podia parar, porque alguém dependia de você, ou emocionalmente, ou financeiramente, ou até psicologicamente. E mesmo cansado, você seguia. Mesmo ferido, você sustentava. Mesmo esgotado, você sorria. Você virou a estrutura de todo mundo, mas ninguém virou estrutura para você. Você era o que resolvia, o que escutava, o que apaziguava. Quando tudo estava em caos, olhavam para você. Quando ninguém sabia o que fazer, chamavam você. Quando algo dava errado, cobravam você. Mas quando você precisava, não tinha ninguém. Você segurava crises que não eram suas, sustentava dores que não nasceram em você, carregava responsabilidades que nunca pediu. E o mais cruel é que ninguém via isso como peso. Chamavam de maturidade, chamavam de força, chamavam de você dá conta. Mas eu vi o quanto isso te custou. Você aprendeu a esconder o cansaço, a disfarçar o choro, a engolir a dor, porque se você desmontasse e demonstrasse fraqueza, alguém desabava. Então você se calava, respirava fundo e seguia. Você se tornou forte demais para ter permissão de cair, responsável demais para ser cuidado, maduro demais para ser acolhido. E ninguém perguntava se você estava bem, só perguntavam se você ainda aguentava. Mas deixa eu te dizer uma coisa agora, algo que talvez nunca tenha ouvido. Você não nasceu para sustentar tudo sozinho. Você assumiu esse papel por sobrevivência, por amor, por medo de perder tudo se caísse. E é exatamente por isso que agora algo precisa mudar, porque quem sempre segurou tudo não pode continuar sofrendo em silêncio. E é sobre isso que eu vou falar agora. Você não tinha medo de cair só por você. Você tinha medo do que aconteceria com os outros se você caísse. Medo de decepcionar, medo de abandonar, medo de ser visto como fraco depois de tanto tempo sendo o forte. Você foi condicionado a acreditar que se soltasse, tudo viraria caos. Então você se mantinha firme mesmo quando já não aguentava mais, mesmo quando o corpo pedia pausa, mesmo quando a alma gritava por descanso. Você carregava uma culpa silenciosa, a culpa de pensar em você, porque te ensinaram que cuidar de si era egoísmo, que parar era desistência, que fraquejar era falhar. E você acreditou. Você tinha medo de descobrir quem você seria sem o peso, medo de não ser mais necessário, medo de não ser mais procurado, medo de perder o lugar que conquistou sendo útil, porque a sua presença sempre foi associada a resolver, a salvar, a sustentar. E quando você não resolvia, parecia que não havia espaço para você.
Então você se manteve inteiro por fora, mesmo quebrado por dentro. Eu vi você segurando lágrimas para não preocupar ninguém. Eu vi você fingindo estar bem para manter tudo de pé. Eu vi você colocando o mundo nos ombros e chamando isso de responsabilidade. Mas isso não era responsabilidade, era sobrevivência emocional. Você aprendeu a não falar, porque falar cansava os outros, porque falar gerava conflito, porque falar te colocava em risco. Então você ficou em silêncio, e o silêncio virou hábito, depois virou identidade. Você passou a resolver tudo sozinho, a decidir sozinho, a suportar sozinho, e ninguém percebeu que você também precisava ser cuidado. Você se tornou indispensável, mas invisível. Agora escuta com atenção. Você não está ouvindo isso por acaso. Existe um ponto em que o peso não pode mais ser carregado pela mesma pessoa. Existe um momento em que a espiritualidade diz: basta. Você fez mais do que podia, agiu além do que era justo, sustentou além do que era humano. A partir de agora, o que não é seu começa a retornar para quem nunca cuidou. Você não precisa mais segurar tudo, não precisa mais se sacrificar para manter estruturas quebradas, não precisa mais adoecer para manter tudo funcionando. O equilíbrio que você sustentava agora será redistribuído. Você tem o direito de parar, direito de dizer não, direito de não estar bem. Você não precisa mais provar força. A sua história já prova. Quem dependia demais de você vai sentir a ausência do seu esforço. E isso não é castigo, é consequência. Você não está abandonando ninguém, está se escolhendo. E quem só te valorizava quando você aguentava, vai aprender a lidar com a própria fragilidade a partir de agora. E agora vem a parte mais importante, a que muda tudo. Porque quando quem sempre sustentou tudo solta, o mundo se reorganiza. Alguns vão cair, outros vão crescer, e você finalmente vai respirar. É sobre essa reorganização, sobre o que acontece depois que você solta e sobre quem vai tentar te puxar de volta. Mas eu não vou permitir, porque agora você está livre. Livre para viver a própria vida, livre para fazer as próprias escolhas. Eu sou Maria Padilha e eu nunca abandono os meus. Fique comigo.